Prepare-se para uma reviravolta que ninguém esperava nos bastidores do futebol brasileiro, porque o Flamengo pode estar articulando um plano ousado e silencioso que tem como alvo direto o Cruzeiro. E no centro de toda essa movimentação está o nome de Caio Jorge, um dos jogadores mais promissores do elenco celeste. O que começou como uma simples sondagem pode, na verdade, esconder uma estratégia muito mais profunda e impactante, capaz de mudar completamente o rumo da temporada para ambos os clubes. Levantando uma pergunta inevitável: será que o Cruzeiro está prestes a cair em uma armadilha bem planejada? Tudo começou nos últimos dias da janela de transferências, quando o Cruzeiro, pressionado pelo tempo e buscando reforçar seu elenco, fez uma investida para entender a situação do atacante. Gonzalo Plata, jogador de 23 anos, que atualmente vive um momento de incerteza dentro do Flamengo, sem muito espaço sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Plata passou a ser visto como negociável, abrindo uma oportunidade que rapidamente chamou a atenção da diretoria celeste, que enxerga no atacante equatoriano uma possível solução para dar mais velocidade e criatividade ao setor ofensivo. Até aí, tudo parecia apenas mais uma movimentação comum de mercado, algo típico de um clube tentando aproveitar uma oportunidade de última hora. Porém, o Flamengo rapidamente mostrou que não está disposto a facilitar. E foi nesse momento que a negociação começou a ganhar contornos muito mais complexos e estratégicos. Porque o rubro-negro não apenas ouviu a proposta, mas também colocou uma condição clara na mesa: o interesse em Caio Jorge como parte do negócio. Essa exigência muda completamente o cenário, transformando uma simples tentativa de empréstimo em uma possível troca direta que pode impactar profundamente o planejamento do Cruzeiro. Afinal, Caio Jorge não é apenas mais um jogador no elenco, ele representa uma aposta importante do clube, um atacante com potencial de crescimento, que já está adaptado ao ambiente e que pode ser decisivo ao longo da temporada, especialmente em momentos de pressão e jogos importantes. É justamente aí que começa o grande dilema da diretoria celeste, porque aceitar essa negociação significa abrir mão de uma peça que já faz parte do projeto do clube, para apostar em um jogador que, apesar de talentoso, traz consigo uma série de incertezas. Gonzalo Plata, por exemplo, foi contratado pelo Flamengo por cerca de 52 milhões de reais e tem contrato até 2029. Números que mostram o quanto o jogador já foi valorizado, mas que também aumentam a responsabilidade e o risco de qualquer decisão envolvendo seu nome. Além disso, existe um fator que não pode ser ignorado: o histórico recente de questões disciplinares envolvendo Plata, algo que vem sendo comentado desde o ano passado e que pesa diretamente na avaliação do jogador. Por mais que ele tenha qualidade técnica, velocidade e capacidade de desequilíbrio, esses problemas fora de campo levantam dúvidas sobre sua regularidade e comprometimento, o que pode se tornar um risco considerável para um clube que já enfrenta pressão por resultados. Enquanto isso, o Flamengo parece agir com uma visão muito clara e calculada, como se estivesse vários passos à frente nessa negociação. Ao colocar Caio Jorge como condição, o clube não apenas tenta resolver uma situação interna envolvendo um jogador que perdeu espaço, mas também busca fortalecer seu próprio elenco, ao mesmo tempo em que enfraquece um possível concorrente, criando uma vantagem estratégica que vai além das quatro linhas. Esse tipo de movimentação mostra como o futebol moderno vai muito além do que acontece dentro de campo, envolvendo decisões que misturam estratégia, gestão e até mesmo uma certa dose de risco calculado. O Flamengo, ao que tudo indica, está jogando um jogo de paciência e inteligência, tentando usar a necessidade do Cruzeiro por reforços como uma oportunidade para alcançar seus próprios objetivos. Mesmo que isso signifique colocar o rival em uma situação complicada, para o Cruzeiro, a decisão não é nada simples, porque envolve muito mais do que apenas números ou desempenho técnico. Trata-se de avaliar o impacto de uma possível troca no curto, médio e longo prazo, considerando fatores como entrosamento, adaptação, comportamento e até mesmo a reação da torcida, que certamente terá uma opinião forte sobre qualquer movimento envolvendo um jogador como Caio Jorge. A pressão aumenta ainda mais pelo fato de a janela de transferências estar se encerrando, o que reduz o tempo disponível para análise e tomada de decisão, forçando a diretoria a agir rapidamente. Em um cenário cheio de incertezas, qualquer erro nesse momento pode custar caro, não apenas em termos esportivos, mas também na confiança do torcedor e na estabilidade do projeto do clube para a temporada. E é justamente essa combinação de urgência, risco e estratégia que
torna essa negociação tão intrigante, porque, no fundo, o que está em jogo não é apenas a troca de jogadores, mas sim uma disputa silenciosa entre dois clubes que buscam se posicionar da melhor forma possível em um cenário altamente competitivo. O Flamengo tenta executar seu plano com precisão, enquanto o Cruzeiro precisa decidir se entra nesse jogo ou se opta por seguir um caminho mais seguro. No fim das contas, tudo se resume a uma pergunta que divide opiniões e que pode definir o rumo dessa história. Vale a pena trocar a segurança de um jogador já integrado ao elenco por uma aposta que pode trazer tanto benefícios quanto problemas? A resposta ainda não foi dada, mas uma coisa é certa: qualquer decisão tomada agora terá consequências que vão muito além dessa janela de transferências, podendo influenciar diretamente o desempenho do Cruzeiro ao longo da temporada e até mesmo o equilíbrio de forças no futebol brasileiro.